Olá, galerinha! No assunto de ciências dessa semana, a gente vai dar continuidade ao assunto de plantas, tá? A página do livro é 380 e o título é Plantas Carnívoras ou Insetívoras. As plantas carnívoras, apesar de terem hábitos estranhos de captura, não apresentam nenhum perigo aos seres humanos. Tem esse nome porque se alimentam de insetos e outros pequenos animais. Elas buscam essa fonte de nutrientes porque vivem em solos pobres e deficientes. Então, o que a gente pode observar com isso, né? Que diferente de filmes ou desenhos, né, que a gente está acostumado a ver as plantas carnívoras normalmente se alimentando de humanos, essas coisas assim, a gente pode observar que as plantas carnívoras, elas não apresentam nenhum perigo aos seres humanos, né? Então, ela só tem esse nome porque ela se alimenta de insetos, né? E outros pequenos animais. Por que elas fazem isso? Porque elas vivem em solos muito pobres, né? São solos que não têm muitos nutrientes. Então, por conta disso, elas precisam buscar esses nutrientes em outros alimentos. No caso, insetos e pequenos animais, certo? Então, temos aí um exemplo de uma planta carnívora, o nome dela é Dioneia, né? Ela tem folhas que se fecham para capturar os insetos que nela pousam. Então, pode observar que elas têm como se fossem espinhos e elas se fecham para capturar os alimentos, né? E temos também aí embaixo as orvalhinhas. Observe, as folhas das orvalhinhas possuem pelos que produzem uma substância pegajosa. Então, ao pousarem nela, os insetos ficam presos e são digeridos. Então, a gente pode observar que elas têm também diferentes formas de capturas, né? Para capturar esses insetos. Então, não são da mesma forma que as plantas carnívoras obtêm a alimentação com insetos. Cada um age de uma forma diferente, tá? Então, a maior parte dessas plantas captura insetos, mas algumas podem capturar pequenos animais, como moluscos, lesmas e até pequenos sapos. Então, para que uma planta seja considerada carnívora, né, é preciso que ela tenha a capacidade de, vamos lá, atrair as presas, prendê-las e digerir formas de vida animais. Ou seja, ela vai atrair as presas muitas vezes por conta das cores. São plantas que têm umas cores muito diferentes, às vezes por conta do cheiro, né, que acaba atraindo, e são confundidas por flores. Então, os insetos vão no intuito de que estão buscando flores, e aí quando chegam lá são plantas carnívoras. Então, elas prendem, né, esses animais, esses insetos, e depois elas vão digerir. Então, a maioria das flores, né, tem capacidade de atrair os insetos para fim de polinização, como o papo de peru e algumas orquídeas, mas não os digerem, portanto, não são plantas carnívoras verdadeiras. Então, tem algumas plantas que elas não são consideradas carnívoras, porque elas não comem os insetos e os animais que elas capturam, tá? Então, assim, é importante mencionar que essas plantas, elas realizam também a fotossíntese, como qualquer outra planta, tá? Então, os animais que elas comem, que elas ingerem, são apenas um cardápio para complementar a falta de nutrientes que elas se encontram, tá? Então, respondam as atividades da Cherokee sobre plantas carnívoras e na próxima semana a gente vai dar continuidade no assunto de germinação. E vocês, eu queria muito que vocês também fizessem uma experiência que tem na página 384. Mas aí a gente fala na próxima semana, tá bom? Beijos, até a próxima.